2020 foi o ano em que entrou em vigor a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a nova legislação que protege e regula o uso e o armazenamento de dados pessoais por parte das empresas e outras instituições. E agora, no dia 1º de agosto, começou a valer a aplicação de multas para quem não cumprir a nova lei. Se você é uma empresa ou é alguém que faz uso de dados de terceiros, não perca esse Papo Metrópole, pois vamos falar sobre providências, cuidados e como você pode fazer para não ter problemas com a LGPD. Convidamos para esse Papo Metrópole o professor Elias Jacob, docente da UFRN, que leciona na pós-graduação em Direito da Inovação Tecnológica. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Papo Metrópole. Obrigado, Felipe, pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema tão importante, né, especialmente para as empresas da área de TI, que é a LGPD. Professor, para quem ainda não conhece a nova lei, né, quais são as punições previstas no novo texto legislativo que passam a valer a partir de agora? A lei, ela é uma lei de 2018, na verdade, né, e até então ela sofreu uma série de alterações para que a vigência dela fosse prorrogada. E a última prorrogação foi essa, a vigência das punições. Então, é por conta disso que a gente está falando aqui hoje sobre esse tema. E a lei, ela traz lá no seu artigo 52 a lista das punições possíveis. E essas punições, elas vão desde uma advertência simples até uma multa, que pode ser uma multa única ou uma multa diária, que pode chegar até a 50 milhões de reais por infração. Além da multa econômica, que você vê aí tem um valor bem elevado, a gente tem também outras sanções, né? Como, por exemplo, o bloqueio do uso de dados pessoais, a eliminação desses dados pessoais do banco de dados daquela empresa, a suspensão do exercício da atividade profissional por um tempo, né, que pode ir aí até 6 meses. Então a lei traz algumas punições, mas as mais importantes para o pessoal da TI se ligar, é essa ideia de que você pode ser multado em até 50 milhões de reais e proibido de exercer a sua atividade profissional. Professor, e diante de todos esses valores, né, tão altos, multas tão altas, né, quais são os devidos cuidados, as providências, né, que as empresas que ainda não seguem a nova lei devem priorizar nesse período de adaptação? Se as empresas não seguem essa lei ainda, elas já estão atrasadas, né? Então, eu recomendo urgentemente que inicialmente faça a leitura dessa lei e, preferencialmente, contrate um serviço de assessoria jurídica, né, que possa orientar, porque é uma lei complexa, é uma lei que tem conceitos jurídicos muito bem complexos. Então, eu recomendo que as empresas elas tenham de alguma forma uma assessoria jurídica que possa auxiliar nesse processo de adequação. É um processo que muitas vezes é um pouco custoso, mas é um processo que vale a pena, né? Então, seja pelo fator de evitar uma multa de 50 milhões de reais, seja também enquanto sociedade, né? A gente vive em uma sociedade baseada em dados e nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados enquanto cidadãos. Professor, o senhor comentou que é um período longo, né, de adaptação, que muitas empresas devem passar aí para se adaptar à nova lei. Mas existe um período médio, uma estimativa de quanto tempo leva para uma empresa se adequar à nova legislação? Uma média não existe porque depende muito do tamanho da instituição, né? Então, se a gente for pensar em uma instituição, não uma empresa, mas uma instituição pública, como é o nosso caso aqui, a UFRN, nós somos uma instituição que estamos presentes em diversas cidades do Rio Grande do Norte. O nosso público envolve mais de 50 mil pessoas, entre servidores, alunos, né? Então, perceba que nós temos uma quantidade de dados pessoais muito grande. Então, o tempo de adequação para a UFRN é um tempo de adequação diferente de uma pequena e microempresa, né? Então, uma startup, alguém que está começando. Inclusive, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem regulamenta, quem fiscaliza isso no Brasil hoje e que aplica essas multas, ela já prometeu aí uma regulamentação própria para essas pequenas e microempresas, justamente porque elas precisam de um tratamento diferenciado. Então, o tempo de adequação e uma empresa pequena vai ser muito diferente do de uma instituição grande. Eu não colocaria nada inferior a 2, 3 meses para uma
para uma empresa pequena para que ela possa fazer todos os ajustes que são necessários, porque eles vão desde medidas legais, como coleta de consentimento, até medidas técnicas, como armazenamento de dados, criptografia, segurança de banco. As linhas de ação são muito amplas, por isso a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Nós sabemos que um dos principais insumos hoje para as empresas, especialmente as empresas de tecnologia, são as informações. Professor, existe algum risco, né, das empresas que não seguirem a nova lei terem seus bancos de dados apagados? Sim, Felipe, é possível, né? Até porque uma das penalidades que podem ser impostas pela ANPD é justamente a eliminação dos dados pessoais a que se refere àquela infração. Então, este é um momento muito importante para que as empresas, elas inclusive reflitam, né, se elas realmente precisam tratar uma quantidade tão grande ou se sequer elas precisam tratar dados pessoais. Né? Lembrando que a lei ela tem um conceito muito específico do que são dados pessoais. Nem tudo que a gente intuitivamente acha que é dado pessoal mas muita coisa que a gente não acha que é dado pessoal. Por isso que é importante amarrar essa parte do conhecimento jurídico a respeito da aplicação da lei. Professor, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no nosso Papo Metrópole. Obrigado, Felipe. Mais uma vez aqui, para mim, é uma satisfação conversar com vocês sobre esse tema e fiquem de olho na LGPD, que ela vai mudar muita coisa para quem trabalha na área de TI. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com mais pessoas que têm interesse sobre o assunto e que ainda não se adaptaram à nova legislação. O Papo Metrópole vai ficando por aqui. Até mais!